Atos dos Apóstolos, quero falar de uma igreja cheia do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos do 8 ao 13. Quero tratar de um assunto muito importante em alguns minutos. Eu penso que é o assunto mais importante da igreja. No dia a dia, por muitas vezes, nós nos encontramos em oração. No carro, em casa, nos afazeres domésticos, no serviço, na faculdade. E por vezes não poucas nós pedimos: o Senhor, nos ajude quanto à casa, nos ajude quanto ao serviço, nos ajude quanto a algumas conquistas. E todas essas orações são válidas, porque estamos ali demonstrando ao Senhor o nosso desejo por alguma coisa, julgando que aquilo possa nos fazer bem e que certamente será para a glória do nome dele também. Mas a grande verdade é que, para dias como nós estamos vivendo, momentos como este de vigília, que fogem aquilo que é o padrão de cultos públicos, precisam ser momentos em que dos nossos lábios surjam clamores pedindo: Deus, encha-nos com teu Espírito Santo. É um clamor verdadeiro, genuíno, que nos faz compreender que por mais que tenhamos belíssimos carros, em momentos de aflições como as que estamos vivendo, os carros não trarão o refrigério necessário, mas o Espírito Santo trará. A casa, por mais confortável que seja, não conseguirá trazer o consolo necessário e pontual que sim, vem e é próprio do Espírito Santo do Senhor. Por isso, em noites de mini vigília, eu quero te inspirar a que, ainda que seja alguns minutos mais, a desejar e a pedir por essa presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Não de uma forma teórica, não uma forma pontual ou teológica, ou numa conversa do cotidiano, não é isso. É aquele clamor que nós temos quando nós estamos muito desejosos de alguma coisa, em que o nosso coração bate mais forte, a nossa mente não pensa em nada mais do que aquilo que estamos almejando. E por isso, queridos, eu penso que vocês já tenham encontrado Atos dos Apóstolos 8, 21, do 8 ao 13, diz assim: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens. Que? Volta lá, Vitão. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. O que Ágabo fez? Profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazes isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração.
eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente desde o início de todas as coisas. Ele estava com o Pai e o Filho no livro do Gênesis, no capítulo 1. Ele esteve com todo o povo de Deus, desde a sua formação no chamado de Abraão, até mesmo o ir para uma terra que sequer Abraão conhecia. Ele estava ali conduzindo todas as coisas. Ele estava ali na ação miraculosa de Deus em dar graça de Abraão ser pai de 2 nações. E dessas nações, uma em especial, trazer também dentre essa descendência da descendência, vindo de Isaac, automaticamente depois Jacó, os filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E que formaram uma nação incrível. E o Espírito do Senhor estava ali, com aquelas tribos, orientando-os, conduzindo-os, ajudando-os em inúmeras dificuldades, até mesmo os seus devidos acertos. Quando, no período em que Israel já não quis mais a teocracia e pediu para Samuel ungir um rei, e quando Samuel, com o coração entristecido, compreendendo que não era essa a vontade soberana de Deus, se fechou, angustiado, Deus, em seu trono disse: eles não estão desprezando a você, eles estão me desprezando. E Deus permitiu que, assim como as outras nações de Israel, também tivesse um rei. E esse rei foi Saul. E por mais que Saul fosse a permissão de Deus, o Espírito do Senhor fez a diferença na vida de Saul. Até que então Saul, movido pelo seu orgulho, por sua prepotência, ele se afastou do propósito de Deus. E olha que lindo, todos aqueles que acabam se afastando do propósito de Deus não conseguem suportar as suas próprias lamúrias. E Saul passou a ser literalmente afligido pelo seu próprio espírito, que trazia-lhe dores absurdas. Mas estava ali o Espírito do Senhor agindo de uma forma sobrenatural, levantando, como dizem aí, um improvável para ser rei em Israel. E numa casa muito engraçada, com muitos homens, Deus escolhe Davi. E Samuel o unge, lançando sobre ele o óleo da unção. E o óleo da unção, mais uma vez no Antigo Testamento, é também um símbolo do Espírito Santo do Senhor. Estava ali então Deus testificando, Pai, ungindo Davi com o Espírito Santo para exercer o reinado em Israel. E com essa unção, Davi, quando se aproximou por algumas situações de Saul, ele tocava sua harpa e Saul sossegava. É interessante, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por mais que o ambiente esteja em guerra, mas quando ele chega, a paz chega também. É diferente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele tem um discernimento. Enquanto as pessoas estão se degradando, ele toca o seu instrumento em adoração a Deus. Em momentos de guerras, de aflição, entoe a sua adoração diante do Senhor. E Deus levanta Davi, um homem não perfeito, com muitas dificuldades,
Mas o Espírito do Senhor estava ali com Davi. O ponto é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito. E tinha alguns profetas também cheios do Espírito. Mas no Antigo Testamento esse Espírito ainda não era derramado sobre todos. Somente quem tinha o Espírito Santo de uma forma mais latente eram os reis, profetas e sacerdotes. Pouquíssimas exceções. Mas veio o Novo Testamento. E daquilo que tinha como visitações no Antigo Testamento, tirando essa tríade de autoridades, vem o Novo Testamento. E esse Espírito do Senhor não é derramado sobre um ou sobre o outro, mas é derramado sobre toda a igreja. Todos aqueles que reconhecem Senhor Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente são selados por Ele, passam a ser orientados por Ele. Mas é claro que ser selado pelo Espírito Santo não põe um ponto final em nossa vida com Ele, com a nossa relação com Ele. E por isso a Bíblia cita a necessidade de não apenas sermos selados, mas nós sermos cheios do Espírito Santo, transbordarmos dessa presença gloriosa. E a igreja primitiva, conhecida a igreja primitiva, experimentou isso, quando estavam lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito do Senhor. Atos capítulo 4 fala que também da mesma forma, depois de uma oração ousada, o Espírito do Senhor veio sobre a igreja e parecia que as paredes estavam tremendo. Deus os encheu com autoridade e intrepidez para continuarem pregando o Evangelho. Na casa de Cornélio a mesma coisa. O Espírito Santo continuou sendo derramado sobre a igreja, sobre todo o sedento. Se havia sede de Deus, o Espírito Santo estava ali sendo derramado sem nenhuma reserva. E por causa desse derramamento do Espírito, a igreja pôde enfrentar todos os cenários de perseguição. A primeira que se levantou contra os apóstolos, os aprisionando, mas a ação poderosa de Deus era tão tremenda que até os anjos os levavam para fora das prisões. A igreja também enfrentou a perseguição que levou o próprio apóstolo Tiago à morte. Agora, naquela ocasião, o líder do corpo colegiado apostólico, não mais Pedro, mas Tiago. E mesmo vivendo o martírio, Deus o manteve firme, manteve a igreja firme, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Cada apóstolo foi morrendo, e a igreja permanecia firme, porque ela estava cheia do Espírito Santo. O último dos apóstolos a partir, o apóstolo João, pôde ali cuidar dos pequenos na fé na igreja de Éfeso. E dizem que alguns mais estudados, que dentre esses surgiu o Policarpo, o homem também cheio do Espírito Santo. E quando João tombou, alguns pensaram, agora vai acabar essa loucura do caminho, que tantos falam, que esse negócio de caminho. Mas olha, João tinha deixado Policarpo. E a obra continuou. Porque o Espírito Santo nos usa, sim. Mas aquilo que ele começou não terminará em nós, virá também sobre a próxima geração. Cavale gosta de uma canção que diz assim, que não passe de nós
o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante uma geração que vai avante, venha sobre nós e realiza o seu querer. Iniciou então um período primitivo, a igreja avançando, chegando em todos os lugares do mundo, e isso só foi possível por ela estar cheia do Espírito Santo. Entramos num período medieval, onde as coisas começaram a ficar mais complicadas, tentaram colocar rédea na igreja, e por mais que estavam tentando ali tirar o conhecimento da igreja, limitando, a igreja continuou firme, marchando, porque a igreja continuou cheia do Espírito Santo do Senhor. Voltamos então para o período moderno, contemporâneo, como alguns gostam de dizer, e por mais que surgindo tantas inovações, algumas positivas, outras nem tanto, renascimento, levando a igreja não mais a focar em Deus, mas agora a focar nos homens, surgindo ali também o período do iluminismo, e aí com esse período do iluminismo, automaticamente o período do humanismo, onde o homem deixou de ver Deus como a grande divindade e passou a valorizar muito mais o próprio ser humano, mas ainda assim, nesse período de grande ataque ideológico, a igreja continuou avançando, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. E aí chegamos então no período pós-moderno, e aí no meio de uma pandemia, que um bocado de gente ainda está ziquezado com isso, em que pessoas vão para tantos lugares, vão para shoppings, vão para bares, mas o único lugar que pega calango vírus é a igreja. Você olha uma sexta-feira à noite, um bocado de gente chegando do serviço direto, cansado, se fechar o olho muito tempo vai dormir, mas prefere dormir na presença de Deus do que na própria cama. Isso só é possível porque no período da pós-modernidade a igreja continua cheia do Espírito Santo do Senhor. Só é possível por isso. O que nos move é essa presença gloriosa do Espírito Santo, que nos inspira a cada manhã, que nos leva a viver uma esperança que o mundo não pode tirar, que as provas não podem arrancar, que as situações não podem subtrair de nossas vidas. É uma esperança incorruptível. Mas veja bem, você está aqui nessa noite por causa desse Espírito Santo. E quando nós estamos assim reunidos, algumas coisas saltam os olhos, e aqui eu vou definindo já essa mensagem. Estava Paulo perto de descer a Jerusalém, ele sabia que o que esperava ali eram prisões, dificuldades, mas ele está decidido, e por isso, em seu momento final de sua viagem missionária, ele decide passar em lugares estratégicos. Até que então ele vai numa casa, na casa de Filipe, um dos sete. Sete o quê? Sete o quê? Diáconos. O homem cheio do Espírito Santo, que era conhecido também como evangelista, mas que também tinha 4 filhas virgens e que profetizava, e que tinha a porta aberta para que o profeta também pudesse entrar, chamado Ágabo, e que tinha a tranquilidade, uma comunhão tão grande que podia falar: Paulo, pode ficar à vontade, apóstolo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é vocês que estão aqui,
Mas olha, algumas coisas que saltam aos olhos. Uma igreja cheia do Espírito Santo precisa ter evangelista. Porque o encontro da igreja não é para dentro, para si mesmo. O encontro da igreja é para fora. Deus não nos chamou para ficarmos dentro. Deus nos chamou para fora. É o id. O id. Está ali o evangelista Filipe. Olha que coisa linda, minha irmã Maria Alice. Ó. Está ali Filipe. E olha que Filipe foi muito usado. O Espírito Santo, quando queria, pegava para lá e para cá, rodava. Encontra o eunuco, Atos capítulo 8, fala do evangelho. Depois que o batiza, já vai para outra região. Está ali a todo momento, mas chega um momento em que Deus o coloca numa casa. Mas ele é evangelista. Mas o coloca em uma casa. E ele tem filhas. 4. Mas a Bíblia diz bem claro que elas eram virgens. Olha que coisa maravilhosa, Maria Alice. Quando a igreja está fazendo a sua missão evangelística, ela gera filhas ou filhos em santidade. A igreja cheia do Espírito Santo é evangelística. A igreja cheia do Espírito Santo gera filhos em santidade. Pureza. Os frutos da igreja são puros. O mundo não pode entender, mas são puros. Mas essas moças que são virgens, elas também são profetisas. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja evangelística. Ela é uma igreja que gera filhos santos, puros, mas filhos que também profetizam. Porque profetizar é trazer a realidade do amanhã para o hoje. É trazer aquilo que está no coração de Deus para a realidade terrena. É sentir aquilo que Deus sente. É perceber aquilo que Deus está percebendo. É falar aquilo que Deus quer falar com o homem. Se o sacerdote levava o clamor de Deus, o clamor do povo para Deus, o profeta ouve o clamor de Deus para os homens. Será que tem filhos e filhas que também profetizarão nessa noite? Mas uma igreja cheia do Espírito Santo também tem espaço para outros profetas que não estão tão acostumados com a realidade da casa, que ficam ali quietinhos. São aqueles profetas que vêm e fazem movimentos. Porque ele pega o cinto de uma, amarra a si mesmo e fala: assim diz o Espírito do Senhor. Ágabo demonstra que uma igreja cheia do Espírito Santo é movida pelos movimentos de Deus. Ela nunca fica parada, ela nunca fica estática. Sempre tem algo acontecendo. E que não é uma criação do homem, mas é um movimento dos céus, assim diz o Espírito do Senhor. Hoje, você está aqui nessa casa, mas o Espírito Santo está te movimentando. Ele está te movimentando. Pode ser que ele esteja revelando as suas dores, assim como Ágabo, pelo Espírito do Senhor, falou: Paulo, assim acontecerá com o homem detentor desse cinto. Mas aí uma igreja cheia do Espírito Santo tem aquilo que é o apostólico. E apostólico é aquele que envia à medida que se permite ser enviado. E
E o apostólico não tem prazer no mundo e nem tampouco tem amor por sua própria vida. O apostólico diz: eu não apenas estou disposto a ser preso por Cristo, mas se for necessário, a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Está tão focada em Deus, está tão focada em Deus, que por mais que as dificuldades sejam tão reais, ela não se importa para isso, porque ela está disposta não apenas em ser presa pelo Senhor, mas também a padecer se for necessário, desde que pela vida ou pela morte o nome do Senhor seja pregado. É a compreensão da renúncia, é o entendimento de andar a segunda milha, é a compreensão de que nossa vida não é mais nossa, mas é do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma igreja incendiada, que quer de todas as formas, a tempo e a fora de tempo, pregar com autoridade e autenticidade a palavra do Senhor. Quer seja com palavras, quer seja com atos, quer seja com olhares, quer seja com aperto de mão, quer seja com abraço, quer seja com uma atenção, quer seja com uma bolsa de compra, quer seja com uma provisão de recurso, não importa como, o que importa é que o nome do Senhor está sendo pregado. Paulo está perto de morrer, mas uma igreja cheia do Espírito Santo consegue compreender bem que até pela morte o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ah, Senhor, faz mais uma vez nessa noite. A igreja está aqui, Senhor. Nosso desejo é estar aqui. Oh, Papai. Porque nós queremos viver esse derramar glorioso da Tua presença. Nós queremos ser cheios, cheios, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Não queremos apenas falar desse nosso desejo, mas queremos que esse desejo cresça cada vez mais em nossos corações e que nos impulsione, Senhor, a nos lançarmos em totalidade diante de Ti, compreendendo que ser cheio do Espírito Santo não é um clichê evangélico, mas é uma necessidade para os nossos dias. A igreja só será evangelística se for cheia do Teu Espírito Santo. Ela só gerará, Senhor, filhos e filhas puros se for cheia do Teu Espírito Santo. Ela só terá um ambiente profético se ela for cheia do Teu Espírito Santo. Ela só irá e enviará se ela for cheia do Teu Espírito Santo. Do menor ao maior, Senhor, encha-nos com Teu Espírito. Esse é o nosso desejo real. O nosso coração está desejoso por isso. Nossa alma está clamando por isso mais do que prata e mais do que ouro. Nós estamos desejosos, Senhor, desejosos de estarmos cheios do Teu Espírito Santo, mais do que a nossa vontade de comprar objetos
que teoricamente a traça corrói. Sabemos, Senhor, que esse é o maior e melhor pedido. Por isso, faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Que Teu Espírito Santo, Senhor, tome essa igreja no Jardim Meriti. Em um tempo de lutas e dores como estamos vivendo, só é possível continuarmos sendo cheios do Teu Espírito Santo. Só é possível alcançarmos essas casas, essas ruas, essas vielas, essas pessoas, se estivermos cheios do Teu Espírito Santo. As guerras só venceremos se estivermos cheios do Espírito Santo. A contemplação daquilo que Tu tens para nós só será possível se os nossos olhos forem abertos. E isso só acontecerá se estivermos cheios do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, temos muitas necessidades. Temos necessidades no âmbito da saúde, temos necessidade em nossos relacionamentos, temos necessidades financeiras, temos necessidades, Senhor, até materiais. Mas nessa noite, Senhor, não é que nós não deixemos de ter essas necessidades, mas nessa noite nós compreendemos que nós precisamos muito mais do Teu Espírito Santo. Muito mais, Senhor. Essas situações tornam-se secundárias, porque o nosso pedido primário é por Ti. Nós queremos ser direcionados pelo Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser realmente orientados por Ti. Que os nossos passos sejam dados não por permissão do Senhor, mas pela Tua vontade. Papai, aleluia, aleluia, aleluia. Nós sabemos, Senhor, que essa é a Sua vontade para a Tua igreja. Por isso, Senhor, marque cada um aqui presente no nome de Jesus. Transforma cada vida aqui. Que no deserto agora comece a brotar rios de água viva. Que o Teu derramar, Senhor, seja sobre os filhos e filhas, sobre o novo, sobre o ancião. No nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Aleluia. E queria chamar a Letícia para a gente estar cantando um louvor. A resposta. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus me tocou para eu convidar a irmã Letícia para a gente estar encerrando com esse louvor. A resposta. Aleluia.